Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações, ilumine as nossas vidas, para que possamos aprender a palavra do Senhor. Quero agradecer a presença dos irmãos e também agradecer aqueles que, porventura, vão nos acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre bibliologia. E a primeira notícia é uma notícia ruim. Hoje não vai ter perguntas. Que pena. Sabe por quê? Era a nossa Bíblia na semana passada, né? Se os irmãos já citaram, falei, não, vamos juntar então 2 lições para eles esquecerem algumas coisas e para que eu tenha condição de pegar com outra matéria e fazer perguntas mais difíceis. O que os irmãos acham? A minha ideia foi boa, não foi? Oi? Não é isso não, não é isso não. Não me desafia, que aí eu pago semana que vem com bombom em dobro. Para quem acertar. Eu vejo que nós temos alguns visitantes. Quero agradecer também a presença, tá bom? Sim. Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe. Irmãos, eu quero dar um recadinho, agora virou moda, né? 10 de manhã vai dar recadinho. Mas eu quero aproveitar aqui esse momento e pedir para os irmãos, se os irmãos puderem, participem no culto à noite. Hoje é o primeiro dia de dezembro, né? É um mês diferente, né? Então nós vamos já começar a pensar no Natal. E hoje à noite nós vamos meditar sobre a promessa de Natal. Então, se você pode vir, venha participar conosco, tá bom? Irmãos, hoje nós estudaremos sobre a formação do cânon bíblico. Especificamente, nós vamos estudar hoje a formação do Antigo Testamento, que não é tão complexa como no Novo Testamento. Nós vamos perceber isso na próxima semana, quando nós estudarmos o Novo Testamento, que houve mais controvérsias, algumas dificuldades. Mas o Antigo Testamento, ele foi, digamos que, mais tranquilo, tá? De ser composto. Nós vamos estudar também a definição de cânon, né? Para nós vermos um entendimento do que significa cânon, a palavra e qual o significado, no caso para a religião, que é o mais importante aqui para nós, né? Não somente a palavra em si. E só fazer mais uma observação que nós vamos falar aqui sobre a definição do cânon do Antigo Testamento, mas de acordo com os livros que nós temos hoje na nossa Bíblia evangélica, que é igual à da Bíblia hebraica, tá bom? Então é baseado nessas informações que vamos falar do cânon. Por que essa observação é importante? Porque como nós já estudamos sobre a Bíblia católica, ela tem livros a mais. Então esses livros a mais não fazem parte da composição desse cânon, tá bom? Só para alinharmos então essa expectativa. Então a definição do termo cânon, quando nós falamos em escrituras sagradas, em religiões, ele tem essa designação de coleção de livros, de acordo com a comunidade de fé, né, que falam dos dados e demonstram do seu próprio Deus. Os irmãos podem observar que eu coloquei aqui até um Deus com letra minúscula, e é de propósito, porque eu não estou falando aqui, nesse caso, quando nós estamos buscando essa definição, de falar da nossa religião, ou falar do Deus que nós cremos, tá bom? Mas nós fazemos uma definição de maneira geral. E dessa maneira geral, quando pensamos em religião, o cânon ele tem essa função, tá? De mostrar a coleção de livros ao qual uma determinada religião crê. Então, todas as religiões, quer dizer, todas não, né? Todas é muito, né? Mas a maior parte das religiões tem o seu livro sagrado, ou os seus livros sagrados. Então, isso não é um privilégio só do cristianismo, tá bom? Então, nós conhecemos o Alcorão, os irmãos já ouviram falar no Alcorão? De qual religião que é o Alcorão? Isso. Islamismo, muçulmanos. Dhammapada. Já ouviram falar nisso? Sim.
Sei, né? Está relacionado ao budismo. Temos também outras religiões que se denominam cristãs, mas que têm outras escrituras que eles consideram sagradas. Por exemplo, o livro dos Mormons. Já ouviram falar? Então, também é uma escritura sagrada, além das escrituras que nós temos na Bíblia, porque eles também se denominam cristãos. Tem também os escritos de Ellen White, que também é um grupo religioso que está relacionado ao cristianismo e possui uma outra escritura que, se eles forem conversar com vocês, no caso os adventistas do sétimo dia, eles vão dizer que não é. Mas internamente, numa reunião como a nossa, eles vão dizer que é. Então, assim, falta um pouquinho de sinceridade, mas nós sabemos que eles a têm a sua autora como uma profetisa e entende que é um livro sagrado também. Então, assim, a maioria das religiões, ela tem o seu livro sagrado. E quando nós falamos de cânon religioso, é nesse sentido. É as escrituras sagradas de uma religião, seja ela qual for. Tá bom? A palavra cânon vem do grego e o seu significado traduzido para nós seria regra ou norma. E já na língua hebraica, ele tem o significado de caniço ou vara de medir. Alguém sabe o que é caniço? Isso, é uma vara, né? De cana que se usa para pescar, enfim. Uma vara reta. Pastor Edson? É isso mesmo. É uma medida, né, de retidão, podemos dizer assim. Então, qual que é alguns termos que nós podemos usar para falar sobre o cânon? Regra, norma, vara de medir, alguma coisa que determine algum padrão. Então, diante do exposto, nós podemos concluir que a palavra de Deus é a nossa norma de fé, regra de vida, modelo de medida pelo qual os homens são habilitados em seu aperfeiçoamento para toda boa obra. Então a palavra de Deus, o cânon bíblico, ele serve para isso, para que tenhamos o modelo. Eu gosto de um termo que parece pouco para referirmos a palavra de Deus, mas ele se encaixa. Eu gosto da definição que as testemunhas de Jeová falam. Que a palavra de Deus, o cânon, a Bíblia, ele é um manual de instrução. Então eles usam como exemplo mais ou menos assim, olha, você compra um material, né, um eletrônico, enfim, ele vem com um manual de instrução. Geralmente vem em chinês, né? Aí você tem hoje é assim, né? Aí você tem que jogar lá no Google Tradutor para entender. Aí às vezes tem chinês e tem inglês, enfim, beleza, já ajuda um pouquinho. Mas a ideia daquele manual é o quê? Explicar o funcionamento daquele objeto, daquele eletroeletrônico, eletrodoméstico, enfim, que foi adquirido. E a Bíblia, né, fazendo essa metáfora, seria a maneira melhor de funcionamento do homem, né? Para que o homem viva bem, para que ele seja bem-aventurado. Então, eu acho que é razoável, né, para falarmos, por exemplo, para uma pessoa que não tem um conhecimento cristão, que não sabe o que é as Escrituras, né, usarmos metáforas parecidas. Eu acho que dá para a pessoa entender que a Bíblia, como escritura sagrada, tem essa função. Agora, passando aqui para a formação do cânon do Antigo Testamento em si, não há, como eu estava falando na introdução, uma designação específica do cânon. Houve o concílio assim, tal, e de hoje em diante, esse foi o cânon
Antigo Testamento. Então tem uma diferença para o Novo Testamento, que ele é um pouquinho melhor definido nesses pontos. Mas nós encontramos, por exemplo, observações como de Flávio Joséfo, dizendo que no ano 95 a.C. foi criada uma coleção de livros, os quais no seu surgimento ele fala dos tempos de Moisés até o tempo de Artaxerxes I, rei da Pérsia, contemporâneo de Esdras. E essa lista, ela constava como 22 livros, considerando esses livros como sagrados. Aí, como os irmãos estão observando e que nós já estudamos, nós vamos perceber, mas pastor, no Antigo Testamento, né, hebraico, ele tinha 24 livros, por que 22? E aí a resposta está aí, mais uma possível junção de livro, que era o que se acreditava na época, que é de Lamentações com Jeremias e Rute com os Juízes. Mas essa não é a única evidência de uma formação de cânon do Antigo Testamento. Nós temos evidências mais antigas. Por exemplo, no livro de Eclesiásticos, aquele livro católico, lembra que nós comentamos sobre esse? Então o seu autor, ele cita, nas introduções desse livro, falando sobre as 3 partes do cânon do Antigo Testamento que nós conhecemos hoje. Então ele fala pela lei, pelos profetas e pelos outros escritos que sucederam, recebemos inúmeros ensinamentos importantes e cheios de sabedoria. Então já tinha uma evidência aí, que aí é uma evidência um pouco mais antiga, cerca de 130 anos antes de Cristo, de a junção já dessas 3 partes de escritura, que nós também estudamos, que faz parte, nesse caso, de uma divisão do Antigo Testamento no formato hebraico. Então aqui nessa época não existia cristianismo. Então, obviamente, nós não tínhamos o Antigo Testamento no mesmo padrão, na mesma divisão que nós temos hoje, porque era uma divisão e uma época de religião judaica, tá bom? Então, quando estamos falando aqui sobre essa composição dos livros canônicos, então ele sempre vai tender para esse formato judaico. Então aí a quantidade de livros era parecida, 22, existia provavelmente a união de mais 2 livros, a junção de mais 2 livros, para se chegasse nesse número, e a divisão, como testemunho do escritor de Eclesiásticos, em 3 partes: lei, profetas e os escritos. Tá bom? Bom, e existe também uma possibilidade, tá, sobre uma discussão um pouco mais acirrada sobre a terceira parte do cânon do cânon do Antigo Testamento, que é a parte dos escritos. Conta-se inclusive sobre um possível concílio que aconteceu no ano 90 depois de Cristo. E aí eu não coloquei essa observação, mas se os irmãos quiserem anotar essa observação, porque na realidade existem controvérsias, tá bom? Alguns inclusive defendem que esse concílio ele nem existiu. Mas conta-se e fala sobre a possibilidade desse concílio ter ocorrido, porque houve a discussão sobre a inclusão de alguns livros ou não, no caso no cânon do Antigo Testamento. E nós vemos, dentre desses livros, o livro de Esther, entrou em discussão, Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, e o livro de Eclesiastes. E nós sabemos que alguns desses livros, como por exemplo, Cânticos dos Cânticos, é bem complicado, né? Eu acho que ficava mais fácil eles tirarem do cânon bíblico, porque tem toda aquela questão de estilo literário, etc. E às vezes há uma confusão. Estamos falando da igreja, não, estamos falando de Deus, não, ele está falando de uma mulher. E isso nós sabemos que geram diversas discussões nesse sentido. Então acredita-se também que existiu um concílio, muito por conta desses livros em que estavam pendentes de decisão se deveriam ou não fazer parte do cânon do Antigo Testamento. Os irmãos vão observar que tem um outro parágrafo aí, estudo,
dizendo mais ou menos assim, ó. Diante disso, foi necessário estabelecer uma regra. Esquece esse parágrafo, viu? Não considere não, porque ele é do estudo de semana que vem, tá? Eu ia colocar, pode riscar, porque senão vocês vão copiar e vão responder pergunta que não é para responder, tá bom? Mas semana que vem ele volta, fique em paz. Que aí nós vamos falar do cânon do Novo Testamento, aí, tá bom? A ideia era falar junto, mas eu vi que pela quantidade no material, não ia dar certo. Então existe algumas possibilidades de definição do cânon do Antigo Testamento. E o que nos ajuda a entender sobre o cânon do Antigo Testamento? É analisarmos Jesus e o Antigo Testamento. Oficialmente ou não, existindo concílio ou não, estando documentado como escrituras sagradas de maneira selada pela religião, o judaísmo. Dentro desse período, nós podemos de uma coisa não ter dúvida, que Jesus, o nosso mestre, ele já considerava as 3 partes divididas do cânon hebraico como palavra de Deus. E isso para nós é importantíssimo, porque as outras questões elas passam a ser secundárias. O importante é saber se Jesus, o Filho de Deus encarnado, considera esse trecho como palavra de Deus. Se Jesus considera como palavra de Deus, então já significa que estamos no caminho correto. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 44, que diz: E disse-lhes essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí nós vemos Jesus falar sobre as escrituras sagradas, e ele faz exatamente a mesma divisão que nós encontramos quando estudamos a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Então ele fala a lei de Moisés, que é a Torá, os 5 primeiros livros. Depois ele fala dos profetas, o Neviim. E depois ele fala dos Salmos. Salmos é um maior livro que faz parte dos escritos, que é a 3ª divisão. Então ele faz exatamente essa divisão. Então ele falando sobre ele, olha, sobre mim precisa se cumprir tudo que está escrito na lei de Moisés, ou seja, ratificando os 5 primeiros livros, depois nos profetas, que é a 2ª parte, e nos Salmos, que fazendo uma menção geral aos escritos. Então essa afirmação para nós era importante. E aí nós já podemos pensar exatamente isso, que na época de Jesus, que quando Jesus pisou aqui, e que ele teve o seu ministério estabelecido, nós já tínhamos definido sim o cânon do Antigo Testamento. Ainda que não tivesse uma igreja cristã para fazer um concílio e fazer com que esses livros fizessem parte da nossa Bíblia Sagrada, para Jesus, que é Deus, na época dele, ele já considerava como Bíblia Sagrada. Entende? Então, já tínhamos o Antigo Testamento, podemos dizer assim, antes do cristianismo. Em Mateus capítulo 5, 17, diz assim, ó: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não, não vim para revogar, vim para cumprir. Então, nós podemos perceber que o nosso Senhor Jesus, ele não apenas considerava o Antigo Testamento como palavra de Deus, como também disse que veio para cumpri-lo. Obviamente que nós vamos ver, principalmente pelo diálogo de Jesus com os religiosos, que a forma de Jesus cumprir o Antigo Testamento não era a maneira com que eles imaginavam. Então nós vemos isso em alguns diálogos, a maneira como Jesus tratava os religiosos. Nós vemos algumas questões como Jesus tratou, por exemplo, do sábado, bem diferente do que os judeus criam. Nós vemos, por exemplo, no Sermão do Monte, do capítulo 5 de Mateus ao capítulo 7, Jesus falando de algumas coisas da lei. Bem-aventurado aos que têm sede e fome de justiça. Não, bem-aventurado é aquele que faz a justiça com a própria mão. Então, são esses detalhes da lei que nós vemos que Jesus
afirma que cumpriu. E aí nós vemos como ele fala dos 10 mandamentos. Aí o caldo entorna de vez. Que ele começa a falar, não matarás. E aí ele fala, olha, se você no seu coração já tiver ódio, já tiver um desejo contra seu irmão, você já é homicida. E aí quando ele fala do adultério, então se você cobiçar, então você já cometeu o adultério. Aí a situação vai só piorando. Ele vai explicando cada um dos mandamentos e a situação vai ficando cada vez mais difícil para nós. Então nós vemos que Jesus, na sua época, já tinha o Antigo Testamento e definido ele como palavra de Deus, mas ele não ignorou. É palavra de Deus, mas eu não preciso porque eu sou o próprio Deus, eu vou fazer de jeito diferente. Não. Ele fez a aplicação devido à própria luz de Deus, considerando o coração do homem um coração hipócrita. Então nós falando, então, não é apenas a regra escrita, né? Existem outras considerações que precisam ser feitas na interpretação da palavra de Deus, dos mandamentos, do Antigo Testamento. Então nós começamos a perceber e conseguimos perceber que o nosso Senhor Jesus, ele considerava o Antigo Testamento. E qual que é a definição que nós chegamos? Que nós devemos valorizar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Não tinha os evangelhos. Então os ensinamentos de Jesus eram baseados no Antigo Testamento e no diálogo dele com Satanás, né? Está escrito, né? Então, ele usou o Antigo Testamento, considerou o Antigo Testamento como palavra de Deus. E aí eu vou pedir ajuda de alguns irmãos para nós entendermos um pouquinho melhor como Jesus usou o Antigo Testamento. Nós temos alguns textos aqui, a partir de Lucas capítulo 4. O outro Lucas está com o microfone aqui, pronto para o irmão que se manifestar para ler esse texto de Lucas capítulo 4, 16 e 17. O Lucas vai levar o microfone na sua mão, você vai fazer a leitura, e assim nós vamos acompanhar e ninguém vai precisar dormir. Tá bom? Então quem pode ficar com Lucas 4, 16 e 17? O irmão Alexandre, leva lá para ele, Lucas. Não esquece de ligar o microfone, tá bom? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Nós já sabemos que aí Jesus fala sobre o cumprimento da profecia, né? E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregoar boas novas. O restante do texto, tá bom? Mas o principal que é entender, que Jesus ainda, jovem ainda, né, já tinha o costume de ir na sinagoga no sábado, que é o dia de culto dos judeus, né? E quando lhe era dada a oportunidade, também fazia a leitura da palavra de Deus, do profeta Isaías, ou seja, já plenamente reconhecendo o Antigo Testamento como palavra de Deus. Vamos lá, Lucas 24, 27. Quem? O Daniel aqui na frente. Lucas, o Daniel aqui na frente. 24, 27 diz assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: nécios e tardios de coração. Irmão Daniel, desculpa. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Desculpa, tá. Só o 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então aqui, Jesus ensinava as Escrituras do Antigo Testamento. Ele não apenas testificou como sendo palavra de Deus, ele não apenas leu, mas ele também ensinava.
Então aqui naquele momento ele queria estar com os discípulos no caminho de Emaús, ele explicou o que dele estava escrito nas Escrituras. Aí ele cita mais duas divisões, a lei e os profetas, explicando o que dele se falava. No texto de Marcos, irmãos, vamos ler só o versículo 6 e o versículo 7. Mary Jo aqui, Lucas. Não, desculpa, 6 e 13, né? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então aqui Jesus, confrontando os doutores da lei, ele diz primeiro que o profeta Isaías tinha profetizado sobre eles e sobre a atitude deles. Ou seja, ele está validando a autoridade do livro do profeta Isaías. E aí no final do versículo 13 ele fala: vocês estão trocando a palavra de Deus, ou seja, o que o profeta Isaías escreveu, o que estava nas Escrituras, pela tradição de vocês. Vamos lá, Marcos 12, 35. Exatamente, João 17, 17. Só talvez está todo mundo acordado. Tá bom, então vamos lá, né? Eu vou ler Marcos 12, 35. Não, pode ler, João. Ele falou que pulou a propósito. Pode ser, mano, não tem problema. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. A irmã leu? João 17, 17. Não, eu li Marcos 12, 35. É isso? É isso? Agora alguém vai ler, João. Agora alguém vai ler, João. Agora deve ser eu que devo ter anotado errado, então dessa vez foi, né? Não, você falou que tinha pulado a propósito para ver se o pessoal estava acordando. Não, aí é uma outra questão, tá certo. Vamos lá, João 17, 17. Esse aí é para recitar, irmão, não é nem para ler, né? Por favor, né? 1, 2, 3, valendo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, qual que é a importância? Nós entendemos a evolução aqui do que Jesus fez. Primeiro ele reconhece como palavra de Deus, depois ele diz que vai cumprir, depois ele ensina, e aí ele reconhece que é a verdade. Aqui o outro texto de Mateus, não há necessidade de lermos, porque já ficou evidente aqui a autoridade que nós temos da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, ou que é o Antigo Testamento como palavra de Deus. Então nós concluímos que o Antigo Testamento, assim como toda a Escritura que temos, conta como Deus se revelou a nós em uma história que chamamos de revelação progressiva, cujo ápice é Jesus Cristo, que um dia vai restabelecer o seu reino pleno entre nós. Que vai estabelecer entre nós o seu reino pleno. Quer fazer algum comentário, irmã? Sim. Tinha umas tradições. Na verdade, dentro do judaísmo, tinha livros específicos que tratam sobre as suas tradições. Mas vejam que é importante o comentário da irmã, que a gente começa a refletir. Que Jesus não o consideravam como palavra de Deus. Tanto é que Jesus rebateu quando foi falar das tradições. Vocês estão colocando as tradições de homens acima da palavra de Deus. Então a tradição
ela é importante? É. Eu posso ter as minhas tradições, etc., que estão de acordo com a minha sociedade, com os meus costumes? Sim, só que eu preciso separar as coisas. Entender o que é tradição, e as coisas boas nas tradições precisam ser mantidas sim, né? Porque fazem parte de uma história, mas entender que acima da tradição existe a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos considerar. Tá bom, meus irmãos? Então, como nós precisamos enxergar o Antigo Testamento e a Bíblia? Tá bom? Para uma maneira mais fácil. Como que a Bíblia deve ser lida? Aqui está escrito como o grande drama de Deus, mas na verdade é o drama do ser humano. Porque a Bíblia toda ela fala sobre a redenção do ser humano. Então, quando nós pensamos, e principalmente pensamos no Antigo Testamento, que é o que nós estamos falando aqui sobre a composição do cânon do Antigo Testamento, nós não temos que pegar os trechos da Bíblia como histórias isoladas e totalmente desconectas. Aqui foi o dilúvio, aqui foi a criação, lá foi a Torre de Babel. Pelo contrário, são pequenas cenas de uma grande peça de teatro, que é a história da redenção do ser humano. Então, como a nossa irmã Júlia está com uma peça no teatro, né, apresentando aí, nós temos acompanhado nas redes sociais, a história da redenção também não é uma cena pequena, mas uma grande peça que fala sobre a redenção dos homens, fazendo uma metáfora, obviamente. E essas cenas, elas se encaixam perfeitamente. E nós vemos isso, por exemplo, por meio desse quadro aqui, que alguns reclamaram aqui que eu gastei muita tinta, mas eu não vou citar nomes. Da criação do homem. Então nós vemos essa evolução, essa revelação progressiva. Depois a queda do homem, depois a constituição do povo de Israel, e depois o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ápice da revelação, como está escrito em Hebreus, capítulo 1, né? Versículo 1 e 2, que Ele é o ministério de Deus, e por meio de Jesus, nós tivemos a revelação do que é a igreja e o reino de Deus, que um dia será estabelecido de maneira plena, completa entre nós. Então, o que aconteceu? A revelação de Deus foi evoluindo com o decorrer do tempo, até chegarmos no dia em que nós estamos hoje. Por isso que nós não podemos ler a palavra de Deus como uma história solta, totalmente desconectadas, né? Porque se nós começarmos a pensar isso, aí nós vamos começar a duvidar. Quando nós pegamos a palavra de Deus para ler separada, ele vai falar assim, poxa, mas mas será que a serpente falou mesmo? Mas será que inundou toda a terra? Mas será que o mar abriu? Eu sei que existem algumas questões que de fato são metáforas, mas outras não. Mas outras coisas não. E mostra um Deus poderoso, e que se a gente pegar só aquele recorte sem entender o resto, não tem como nós cremos. Quando nós pensamos na palavra de Deus, a partir do Antigo Testamento, nós temos que evoluir todo esse processo até chegarmos no ápice dessa revelação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio dos seus apóstolos completaram a escritura sagrada do Senhor. E aí, quando nós pensamos nessa revelação progressiva, a gente começa a olhar para trás e ver que muitos outros tiveram muito mais fé do que nós. Porque alguns vão pensar que aqueles que viveram na época da lei foram salvos pela lei. Não foram salvos pela lei, foram salvos pela fé. Abraão também foi justificado pela fé. Pela fé no quê? No que eles não sabiam ainda. Eles ainda não conheciam o mistério. Quando Paulo fala na sua carta, e eis aqui o mistério de Deus, não é um mistério que seria revelado, igual nós ouvimos aí. Isso é mistério. Irmãos, quando a Bíblia fala o mistério de Deus, ela já fala e já conta qual que é o mistério que estava em oculto. Ela não fala lá, olha, tem um mistério aqui que não. Ele já conta e já completa. E esse mistério geralmente está relacionado à obra salvadora de Jesus Cristo, a revelação de quem era Jesus, de quem era o nosso Salvador. Então aqueles que vieram antes,
tiveram fé em aquilo que era um mistério para eles. E que de fato eles não reconheciam. E isso é muito maravilhoso. Quando nós vemos em Apocalipse capítulo 9, escrito: eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então quando Abraão foi salvo no Antigo Testamento, quando Davi foi salvo, ele foi salvo por crer em um sacrifício que ele não sabia exatamente como existiria. Todos nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Desde o primeiro homem até o último que será salvo. Entretanto, nós temos hoje a revelação desse mistério, através desse processo de revelação da palavra de Deus que nós temos. Isso faz com que levamos a uma reflexão importante sobre a palavra de Deus e sobre a necessidade de estudarmos. E o que nós vamos refletir hoje nas nossas classes? Que além daquilo que a igreja oferece, tá bom, irmãos? Por meio dos cultos, por meio dos estudos, tudo que é disponibilizado quanto à palavra de Deus, qual deve ser a nossa responsabilidade individual e familiar com a leitura e a meditação da palavra de Deus? Então o que nós vamos refletir? Além do que a igreja tem aqui, a escola bíblica dominical, os cultos de quinta-feira, as outras reuniões, as reuniões das mulheres na terça-feira, todas as reuniões que a igreja tem e que a igreja procura ensinar a palavra de Deus. Eu e você, individualmente, nós temos responsabilidade de meditar sobre a palavra de Deus? De estudar sobre a palavra de Deus? Se sim, é aí que nós vamos discutir. E além de discutirmos individualmente, de maneira familiar, na nossa casa, com os outros familiares, nós também temos essas responsabilidades? Se sim, nós vamos discutir também sobre esses pontos. Tá bom? Que Deus nos abençoe.